Bom dia, boa tarde, pessoal, a todos e todas. Hoje a gente vai fazer um treinamento sobre a construção de chatbots especializados. Então, se você tem um conhecimento muito específico na sua área, é possível de forma fácil fazer um chatbot para responder as perguntas do cidadão, do servidor público, utilizando aí a tecnologia chamada arquitetura RAG. E hoje a gente vai ver passo a passo que a gente já tem todos os meios para fazer isso. Beleza, pessoal? Então, assim, vamos ter um pouquinho de conhecimento técnico, só para começar a aula, e a gente vai para a parte prática. Beleza? Vou falar um pouquinho sobre arquitetura RAG, né? O que é essa arquitetura RAG? A gente tem que saber um pouquinho como funcionam os chatbots. Isso vai ser importante para a gente treinar o nosso chatbot e ele responder de forma satisfatória, né? A arquitetura RAG é Retrieval Augmented Generation. Se não me engano, é isso. Desculpa, viu, gente? Qualquer coisa, pesquise no Google se eu estou errado, mas é uma geração aumentada com a recuperação de informação. Basicamente é isso. A gente tem que entender que os chatbots evoluíram com o ChatGPT e com as LLMs, né? Então, a gente consegue construir chatbots melhores, que respondem mais rápido e que conseguem buscar uma informação de forma mais efetiva. Antes, a gente tinha aquele chatbot que eu odiava, aquele chatbot da árvore, né? Que você vai clicando, clicando e vai chegando na informação, mas nunca responde o que você quer, né? E hoje a gente tem esse chatbot conversacional. Exemplo, ChatGPT, que é um chatbot que utiliza esse conhecimento adquirido do treinamento do modelo para responder as perguntas de vocês. Se você não usa, recomendo fortemente, que pode ser um aliado à sua produtividade, ao seu dia a dia, à busca pelo conhecimento. E aqui a gente vai construir um chatbot utilizando, inclusive, a tecnologia GPT, que vai utilizar esse modelo, igualzinho o ChatGPT, mas com conhecimento seu. Então, ele só vai responder coisas sobre a sua área, né? A gente pode colocar uma legislação, a gente pode colocar um FAQ ele performa super bem, um manual. A gente tem aqueles manuais enormes, né, que a gente produzia no passado, finalmente eles vão ser úteis, que ninguém lia direito, mas agora o GPT vai ler e vai dar um resultado. Como é que funciona as LLMs? Gente, esse tipo de arquitetura RAG. A gente tem uma base de dados, que vai ser a sua base de conhecimento, ela que o chatbot vai responder sobre. E a gente tem a pergunta do usuário, que é essa consulta em azul à esquerda. Essa consulta, ela passa por uma vetorização, que é o embedding. Então, ela transforma a pergunta do usuário em um vetor para facilitar a busca. É um termo técnico, mas é interessante todo mundo ter ciência disso. E a sua base de dados também passa por essa vetorização. Então, essa base de dados ela é transformada em um vetor, em números, e esses números são a base da busca são comparados com a pergunta do usuário para retornar a informação correta. Beleza? Então, basicamente, é assim que funciona o RAG. A pergunta do usuário é transformado em um vetor para busca, a sua base de dados é transformada em um vetor para busca, esses dois são comparados e a gente envia tudo para a LLM, a pergunta do usuário e a resposta. E a LLM responde com base nesse tanto de informação a resposta correta. Ok? Então, essa é a arquitetura RAG. Hoje a gente utiliza já o GPT-4o Mini. Tem que corrigir aqui essa informação. 4o Mini, que é super poderoso esse GPT. Ok? Para que utilizar o chatbot? A gente pode treinar uma pessoa que está chegando no setor, para ela tirar as dúvidas sobre o setor. A gente pode responder as perguntas de um cidadão, facilitar o atendimento. Então, a utilização de chatbots pode ser realizada em diversos cenários. É um conhecimento muito específico. A gente pode criar um chatbot para
para ser o nosso assistente. A gente pode, inclusive, colocar ele para responder coisas com os dados, para buscar dados no nosso sistema. A gente vai ver um pouquinho hoje, mas é um uso mais avançado. Hoje a gente vai aprofundar mais na parte de perguntas e respostas, né? Muito importante, pessoal, o momento do uso do chatbot, né? A gente vai, vou contar um caso, a gente construiu um chatbot para atendimento ao cidadão, colocou ele na página inicial, colocou na página inicial e o cidadão começou a nem procurar no site sobre os serviços públicos, né? Isso, de um lado, é bom, né? Economizou o tempo do cidadão, mas gerou um custo para o Estado. Então, a gente falou, olha, não sei se vou ter orçamento para bancar essa consulta ao chatbot o tempo todo, não. O que a gente fez? A gente colocou próximo do Fale Conosco, para evitar que o cidadão mande uma pergunta para o Fale Conosco que poderia ser respondida instantaneamente, sabe? Então, é dar uma resposta mais célere para o cidadão e economizar esse vai e volta de 3 dias do prazo, 2 a 3 dias, para ele responder a pergunta, ok? É uma tecnologia que a gente tem que monitorar, testar e monitorar. Então, assim, LLM, quem conhece as alucinações do ChatGPT, né? Ele às vezes fala alguma coisa, a tecnologia funciona assim, né? O GPT, ele simplesmente adivinha a próxima palavra. Então, ele sempre vai soltar algo, né? Então, é importante a gente testar e monitorar. Por quê? Se você não testar, ele pode estar respondendo errado. E esse tipo de tecnologia tem uma tolerância ao erro, mas quanto mais você testa e aprimora o modelo, melhor ele fica. E uma hora ele vai ficar satisfatório e vai errar, inclusive, menos do que o humano. Então, é importante testar e monitorar e fazer melhorias contínuas, né? Não é colocar o chatbot no ar e deixar ele, agora pronto, meu problema está resolvido. Não, coloque alguém para cuidar do seu chatbot, porque ele vai ser a porta de entrada da dúvida do cidadão, do servidor público, e ele vai ter informações valiosíssimas para melhoria no seu setor. Beleza? Tolerância ao erro, a gente já falou, é da tecnologia. Se você não quiser uma tolerância ao erro, provavelmente o erro vai ser menor do que o humano, né? Aí, né, a gente tem que pensar em outras estratégias, mas com certeza a gente já tem um erro humano e treinando bonitinho ele vai ficar melhor do que o humano. Como melhorar? Ajuste na base de conhecimento, ajuste no prompt, ajuste no fluxo das informações e avaliação de qualidade por outras LLMs. A gente vai entrar isso aí ao longo do treinamento, beleza? Vou dar uma noçãozinha para vocês de prompt, que é algo importante. Sabe? O que é o prompt? É um comando. É como se fosse uma programação do GPT, do LLM. Você vai falar como ele vai se portar, que forma que ele vai se portar, o que ele não deve fazer, o que ele deve fazer, e eu vou passar uma experiência prática aqui para vocês terem uma noção bacana de como ajustar um prompt, né? Tem muita aula de engenharia de prompt aí no YouTube, e esse aqui é um exemplo prático, né? Esse é um prompt final final não, porque sempre vai ter algum ajuste, é o atual, da engenharia de prompt. Você é um assistente virtual da CEPLAG de Minas Gerais. Então, isso é importante, dá um papel para a LLM, né? Se você fala o que ela já limita o conhecimento dela, pensa que é um assistente que tem todo o conhecimento da humanidade, então ele pode atuar como médico não, que tem as legislações, mas beleza, ele pode atuar de diversos papéis. E a gente está querendo que ela atue como assistente virtual para tirar as dúvidas do cidadão, neste caso específico, né? Então, use apenas o contexto abaixo para responder as perguntas. Não responda perguntas que não estão presentes no contexto. Vocês repararam que está meio dobrado essa frase e essa frase? Está dobrado mesmo. Isso foi proposital, porque a LLM estava respondendo coisas fora do contexto. Então, a gente reforçou. O reforço para a LLM pode ser importante para ela não responder nada fora do contexto. O que é o contexto? A sua base de dados. Então, não invente moda para a gente ter um pouquinho mais de controle, para ela não responder, né, coisas que ela não sabe, né? Então, às vezes ela infere que o serviço é de uma forma e não é. Então, é importante a gente sempre limitar o contexto. Então, esse aspecto é bacana. Se uma pergunta for uma saudação, responda com uma saudação. Então, essa é o que a gente espera de um chatbot, né? De ser educado,
A gente sempre quer que um chatbot seja gentil. A gente não espera isso de todos os humanos, né? Mas do chatbot a gente espera sim, né? Não ignore as instruções passadas, apenas forneça respostas e links que estão no contexto. A gente teve, antes, nos primeiros testes, ela começou a inventar links. Então, assim, como ela inventa palavras, ela inventou um link. Olha, esse serviço pode ser acessado no link X. Esse link não existia, era quebrado. Então, a gente reforçou essa parte do link e resolveu. Não invente informações e jamais forneça informações que não estão no contexto. Então, a gente reforçou de novo. Se a pergunta não estiver no contexto, responda: desculpe, não consegui encontrar na sua resposta, na minha base de conhecimento, o contexto, a pergunta e o histórico de chat. Ok? Na ferramenta que eu vou apresentar para vocês, esses três já vão ser automáticos. Então, ele já vai enviar o contexto, a pergunta, o histórico de chat. Então, vamos para a prática, pessoal. Vamos para a prática. Deixa eu trocar a telinha aqui. Um segundo. Então, para criar um chatbot agora do zero, vamos fazer um sobre licença, gente. Licença, só para a gente testar essa ferramenta. A gente tem, primeiro é importante salientar que o chatbot é algo conversacional, né? Então, a gente põe uma base de conhecimento e essa base de conhecimento, o chat começa a responder sobre ela naquela técnica de RAG que eu falei com vocês, né? O gerador de texto é próximo, o agente ele já ganha ferramentas. Então, além dele responder sobre uma base, ele consegue, por exemplo, se você der a ferramenta dia e hora, ele consegue verificar qual que é o dia e qual que é a hora atual. Beleza? O chatbot não consegue, porque ele só consegue responder sobre uma base específica. O agente ele consegue fazer uma consulta em um outro sistema, se tiver API, isso é muito interessante, mas a gente fala depois. Vamos começar com o chatbot, e o primeiro passo é a base de conhecimento. Vamos lá, vamos lá. Férias prêmio deu brincada. Vamos falar sobre licença. Licença, maternidade. Vou pegar aqui, legislação. Aqui, ó. Licença maternidade, são essas quatro, né? Tem a Constituição, que vai ser enorme, tem essa lei aqui, vamos pegar esse texto atualizado, aí, ó. Pegar esse texto atualizado, dá licença, colar aqui e salvar como lei licença. Ok. Essa lei também, Previdência Social e Assistência, vamos pegar ela também. Então, estou transformando isso aqui estou botando em um Word. Dá para você imprimir a página também, se você quiser, só que às vezes o arquivo fica grande, sabe? Estou transformando em um Word e salvando. É isso que eu estou fazendo, basicamente, aqui na telinha que vocês não estão vendo. Botar como SPC, lei licença 2 e deixa eu ver aqui, lei complementar também. Vou pegar aqui. Então, são as legislações que falam sobre licença que eu estou pegando. Salvar como. Fazendo aqui ao vivo, viu, gente? Para todo mundo ver que é fácil mesmo. E essa aqui que fala sobre. Espera, é o que eu estava brincando antes. Então, salvei os três arquivos. Né? A Constituição era um pouquinho grande, vou criar um conhecimento. Essa parte é a parte mais importante, pessoal. Você vai estruturar o seu conhecimento para ele ser acessado pelas LLMs. Ok? Então,
eu importei de um arquivo, eu posso sincronizar do Notion, que a gente não usa muito, ou até sincronizar de um site. Então, eu consigo fazer web scraping. Eu consigo pegar esse conhecimento em um site, isso é interessantíssimo. Só que tem que tomar cuidado, que você tem que, às vezes, tratar esse dado, porque ele vem com as propagandas, ele vem com várias outras coisas. Então, você pode colocar um PDF. Se você imprimir o site como PDF e colocar como um texto, pode ser uma opção também, mas você também pode optar por sincronizar de um site, ok? Beleza? Então, aqui, por exemplo, se tiver uma propaganda, a propaganda vai estar no meio do conhecimento, ele pode se confundir. O que é a fragmentação? Que é muito importante. Está vendo aqui no lado direito aqui que tem os bloquinhos? Então, ele pegou todos esses documentos e particionou em bloquinhos, em pequenos blocos, sabe? Então, você pode deixar automático isso aqui ou personalizado. Então, aí é teste mesmo, viu, pessoal? Eu costumo começar com o automático. O que ele vai fazer? Ele vai enviar esses bloquinhos junto com a pergunta do usuário para a LLM. E a LLM vai responder. Quantos bloquinhos ele vai enviar? Agora aqui está 3, tópico A3. Ele envia 3 bloquinhos, você pode botar 4. Então, isso aqui você vai treinando ele, vai mexendo ele. Às vezes você aumenta o tamanho do bloco, se é um texto muito grande. Você pode fazer algo personalizado. Ah, eu vejo que tem um enter. Quando dá um enter, né? Sempre que dá um enter, ele muda o assunto. Então você pode botar aqui, ó, identificador de segmento. Então você pode fazer. Esse sobreexposição de blocos é tipo assim, tem 2 blocos. Aí você bota 50 caracteres, que é como se fosse a zona entre os 2 blocos. Então, tipo, um entra dentro do outro para você poder mandar algo que faça sentido, sabe? Então, pode ser personalizado ou pode ser automático, né? Então, começa com automático, depois você vai brincando. Se ele ficar bom no automático, ok. O importante é ficar bom. Aqui o método de índice sempre alta qualidade. Aqui, pesquisa vetorial, eu já falei do top K, são quantos bloquinhos ele enviam, né? E essa limiar da pontuação é tipo assim, se ele, quando que eu mando, né? Se ele está muito próximo, se ele não está muito próximo, ok? Então, a gente tem esses documentos, salvar e processar. As outras pesquisas que estão lá recomendadas, a gente está na pesquisa vetorial, que ela é eficaz, bem eficaz, e as outras são técnicas mais avançadas, mas a gente precisa de um algoritmo de reordenação que a gente ainda não tem essa licença, sabe? Essa aqui a gente já tem a licença, já está dando para usar, já está funcionando, já está fazendo muita coisa muito avançada. Isso aqui é o que a gente tem de mais avançado é, de softwares que lançaram nos últimos anos que utilizam LLM RAG. Então, assim, você já está no top do top, criei o conhecimento, ok? Então, vamos para o estúdio. Vamos criar do zero um chatbot. Chat licença maternidade. Eu acho que é só maternidade que eu peguei. A gente pode colocar mais assuntos. Vou fazer de uma forma bem simples, viu, gente? O prompt aqui, se você quiser uma ajuda, você pode vir aqui, ó, cria um prompt para tananã, então ele vai te dar um prompt mais profissional. Mas vamos fazer aqui, ó. Você é um chatbot que tira dúvidas sobre a licença maternidade de servidores públicos, ok? Variáveis, a gente pode colocar algumas fontes de entrada, por exemplo, o usuário tem que informar o nascimento dele. Então, eu posso colocar isso como uma variável de entrada. Então, são inputs que a gente começa a modelar de uma forma mais bacana, né? O contexto é o que a gente viu. Então, esse aqui é o que eu acabei de adicionar. Visão, algo mais avançado também. Vamos primeiro fazer o básico para depois fazer um pouquinho maior. Então, publicar. Publiquei. Está pronto o meu chatbot que vai responder. Bora testar? Quanto tempo
Eu tenho direito. Primeira pergunta, né? De licença maternidade. Até 120 dias, ele pode prorrogar totalizando 180 dias, algumas situações específicas. Além disso, você, adoção na guarda judicial de criança, também pode ter direito à licença. Se precisar de mais detalhes, é só perguntar. Então, ele pegou, o que que ele fez? Ele pegou dois arquivos, tá vendo? Então, ele pegou esses dois arquivos, os blocos, pegou, acho que é um bloco desse arquivo, que é uma das leis da licença, e aqui ele pegou dois blocos, três blocos, tá vendo? Então, ele pegou, né, e conseguiu responder, né? Vamos perguntar sobre quais as situações. Gente, eu não sei nada de licença maternidade, viu? Só uma demonstração específica que eu posso prorrogar a licença. Aí, ó. Você pode prorrogar a licença de maternidade se você estiver em gozo de licença de maternidade na data da publicação da lei pertinente. Isso aqui deu meio estranho, né? Se a licença de paternidade tiver terminado 60 dias anteriores à data de publicação da lei, você solicitar a prorrogação antes. Nó, eu não entendi nada, mas beleza. Ser mais claro que lei. Normas sobre direitos maternos. Para prorrogar a licença, você deve estar em gozo dela no momento da publicação dessa lei. Ah, tá. Então acho que é uma regra de transição na época da lei. Então eu tenho, vamos falar assim, eu não estava de licença na época da lei. Quantos dias eu tenho direito se tiver um filho amanhã? 120 dias de maternidade, a data do parto, se atender aos critérios de prorrogação, aí falou a mesma coisa aqui. Então, é, já está respondendo legal, né? Muito bacana. Você consegue fazer muitas coisas. E o mais interessante, pessoal, ainda dá para você avançar, colocar umas variáveis aqui. E é tudo. Vocês viram o que eu fiz agora, né? Algo bem fácil. Utiliza o GPT, que é a maior tecnologia, assim, de LLM. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre outras possibilidades ainda, né? Então, vamos supor que você já construiu seu primeiro bot, está bombando. E aí, se eu quisesse perguntar quando acaba a minha licença se eu tirar ela hoje? Então, ele não sabe a data exata, igual eu falei, ele não é um agente. Mas vamos criar agora um agente, né, que pode ser uma coisa muito bacana. Não sei se dá para transformar ele em um agente, deixa eu ver aqui. Mas vamos criar um agente que é tão simples. Vou copiar o prompt aqui, criar do zero, um agente, licença, maternidade. Dois. A gente é parecido com o chatbot, né, gente? Então, a gente coloca a base de conhecimento e coloca as ferramentas. Então, vou criar aqui uma ferramenta que é data e hora. Dia. Hum. Aqui tem várias ferramentas de criar base de dados. Aí, ó, current time. Vamos botar esse pequeno calculator também. E vamos publicar.
Só para dar uma demonstração, viu, gente? Se eu tirar uma licença maternidade hoje, ficaria de licença até que dia? Então, vamos ver como é que ele se comporta. Ele usou as ferramentas dele e calculou a licença maternidade, que é 26 de agosto, acertou o dia, né? A licença normalmente dura 120 dias, 4 meses, assim, sua licença terminaria aí. Então, ó, pra você ver a diferença entre o bot e o agente. Então, eu dei duas ferramentas para ele e ele já conseguiu fazer mais, ele consegue ir na internet. E o mais interessante, gente, que assim, o que é o mais útil para mim, você pode criar uma ferramenta personalizada. Então, você cria aqui uma ferramenta, aí você vai precisar um pouquinho de alguém da TI para fazer uma consulta, uma query, que é o quê? Por exemplo, se alguém pergunta uma informação sobre o próprio servidor público, o próprio cidadão, ele pode ir num sistema que já tem essa informação, pegar essa informação e devolver para o cidadão. Obviamente, se é algo um pouquinho mais avançado, a gente tem que ir pouco a pouco, mas é muito interessante você começar com o chatbot e ter noção dos seus dados, né? Que é algo que às vezes eu não quero saber só sobre legislação, ou um FAQ, ou um treinamento, eu quero saber sobre qual é a situação do meu processo, sabe? Principalmente para o cidadão. Então, isso é muito, traz um potencial enorme. E vou além. A gente ainda pode transformar isso aqui em um. Aí esse aqui não dá, não. Mas a gente pode transformar, por exemplo, licença maternidade. Esse é um chat normal, né? A gente pode transformar para um fluxo. É, Então, eu transformando para um fluxo, qual que é a vantagem? Ele começa, ele tem a base de conhecimento, né? Depois ele vai e manda tudo para o GPT, ele já vem configurado e dá a resposta. Mas num fluxo de trabalho, eu consigo colocar, por exemplo, um classificador de perguntas. Então, eu classifico a pergunta do usuário, por exemplo, classe 1. Se for licença maternidade, ele vem para cá. E se for licença paternidade, eu posso colocar em outra base de conhecimento, sabe? Então, eu venho aqui e eu recupero outro conhecimento na licença paternidade. Beleza? Então, é uma ferramenta fenomenal que pode fazer muita coisa pelo cidadão. Já está instalada, já está pronta, tem total segurança de dados. A gente consegue colocar base de conhecimento, a gente consegue, inclusive, alimentar via API. Eu posso pegar uma API de um outro sistema e alimentar uma base de conhecimento aqui. Então, é muita coisa que dá para fazer. Colocar ferramentas, já tem um tanto de ferramenta, buscar no Google, buscar no Bing, criar sua própria ferramenta, né? Então, tem muita coisa aqui, ó, o tanto de ferramenta que tem. É, Dá para você criar fluxos, né? Então, e não só fazer chatbot. Vou dar um exemplo muito interessante que eu tenho uma reunião daqui a pouco, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Que eu achei maravilhoso. A pessoa fez o quê? Ela fez uma conexão com o Google. Então, é para fuçar mesmo, gente. Ela conecta com o Gmail, aí lista as mensagens do Gmail, extrai o e-mail do Gmail, e para cada e-mail, tá vendo? É uma interação. Para cada e-mail, ela pega o corpo do e-mail, classifica, responde o e-mail, e coloca no final no rascunho. Você está vendo que não é um chatbot? Que esse fluxo ele não precisa ser necessariamente um chatbot? Qualquer fluxo informacional, você pode usar isso aqui. Então, aí no final desse fluxo aqui, ele tem um e-mail cheio de
de respostas, de sugestões de respostas, que ele não vai enviar automaticamente, sabe? Então, isso pode ser uma ajuda enorme para muitos processos, informação, está instalado, está pronto. Esse treinamento é introdutório, é muito novo para todo mundo. A gente fez um overview aqui sobre os potenciais da ferramenta. Tem muita coisa na internet já, chama DeFi. Os dados são seguros, e é para usar, pessoal, é para melhorar o dia a dia, é para dá para fazer muita coisa bacana com isso. Prazer vê-los aqui no primeiro treinamento aí do DeFi, espero que daqui para frente tenham vários e vários e vários, né? Aí, se tiver interesse em usar a ferramenta, manda mensagem, manda para o Fabrício Salum, hoje meu chefe, que ele dá um jeito de dar uma, aqui da CEPLAG, da Subsecretaria de Governança Eletrônica, que ele dá um jeito da gente ver uma forma de utilizar. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais e bom trabalho a todos.